Olá, meu nome é Josemari Alves, sou médica veterinária e estou na coordenação do Projeto Bahia Produtiva, território do Cisal, sou coordenadora aqui do MOC, e hoje vamos falar sobre caprinocultura e ovinocultura, né? Que tem se expandido no país nos últimos anos de forma significativa, principalmente em relação à produção de carne. No entanto, este aumento ele tem sido de forma, né, suficiente, não tem sido de forma suficiente para suprir a demanda do país, né? E essa situação, entre outros fatores, é devido à falta de uma melhor organização da cadeia produtiva da ovinocultura e da caprinocultura. Ela precisa ser melhor organizada na forma de produção, uniformidade de lotes, né? Para que o mercado possa abastecer o mercado e esse possa ter uma linha de produção contínua e uniforme. As enfermidades na caprinocultura levam um baixo índice de produtividade, a qualidade de produtos, né? E a falta de regularidade da oferta. E isso, o porquê dessas enfermidades na caprinocultura causarem esses fatores, né? Por conta da pouca adoção de boas práticas de manejo. Isso favorece o aparecimento de problemas sanitários. Esses problemas sanitários vão levar a esses baixos índices de produtividade, a baixa qualidade dos produtos, que é a carne ou o leite da cabra, né? E, com isso, o mercado não vai ter uma demanda suficiente para estar atendendo o seu público. E o porquê isso acontece? Porque a falta de acesso à informação referente a essas principais doenças afetam os rebanhos. Então, os agricultores não conhecem muito bem essas doenças, essas enfermidades, né, que incidem dentro da caprino-ovinocultura, e que afetam o rebanho e levam à morte desses animais ou baixa de sua produtividade. Um animal saudável é aquele que está adaptado ao meio em que vive, produzindo o máximo de carne, de leite e lã que sua genética permite. E a doença é uma alteração da função de um órgão, por exemplo, o órgão do pulmão, ou de todo o corpo do animal. Dessa forma, considera-se caprino e ovino doente quando não consegue produzir tudo o que são capazes. Então, tem alguns fatores que a gente pode estar observando dentro do nosso rebanho, né, que possa estar indicando se o animal está doente ou se é um animal saudável. Então, aqui eu vou exemplificar com fotografias alguns comportamentos que apresentam os animais quando estão doentes. Certo que cada animal tem sua particularidade, né, por ser um ser vivo, mas a gente pode estar observando essas características aí que os animais possam apresentar e a gente possa estar entendendo que aquilo ali é um sinal de que o animal está com algum tipo de enfermidade. Então, você vê aqui nessa primeira imagem o animal deitado, afastado dos demais que estão pastejando ao fundo. Isso é um sinal de que o animal não está muito bem. Então, o agricultor ele deve estar observando esse animal mais de perto. Essa outra fotografia aqui, o animal apresenta que os olhos estão fundos e sem brilho, entendeu? Então, essa também é uma característica de que o animal pode estar com alguma anormalidade fisiológica ali, né? O animal, a gente observa aqui essa outra fotografia, o animal está triste, de cabeça baixa, de orelhas caídas, muitas vezes está curvado, como a gente observa nessa foto, o animal está caquex. Então, assim, um animal nessas condições aqui, é um animal que se apresenta com alguma enfermidade ou com várias enfermidades. Então, é uma demonstração de que o animal pode estar doente. Outra forma de a gente observar, principalmente enfermidades do trato respiratório do animal, né? As fossas nasais estando sujas ou com secreção ou com crostas. É uma sinalização que a gente deve estar observando esse animal mais de perto, certo? Principalmente doenças de enfermidades do trato respiratório podem se apresentar dessa forma.
Animais com pelo seco, áspero, arrepiados e fosco. É um animal, um sintoma também. Muito característico, inclusive, de enfermidades com endoparasitose e ectoparasitose, né? Que são as verminoses, enfim, doenças como piolho. Então, os animais têm essas características na pelagem, certo? Mas não são exclusivamente deles. Outras doenças também podem estar apresentando, mas muito voltado para essas. Mucosas dos olhos, né, com alteração de cor, né, quando elas estão muito brancas, quando estão muito vermelhas, quando estão muito amareladas. Então, a gente deve estar observando quando tem alguma alteração da mucosa. É uma grande e importante alteração que o animal pode ter quando está doente, né? A questão da verminose, quando ele se apresenta muito branca, uma questão de uma inflamação dos olhos, né? Uma conjuntivite, quando estão muito vermelhas, ou quando estão amarelas, elas podem estar apresentando um quadro de icterícia, né? Então, é um sintoma que a gente deve estar, assim, observando sempre os animais, a alteração das mucosas. Então, outro aspecto também que a gente deve avaliar num animal é o seu score corporal, certo? Aqui a gente tem uma imagem de um animal que está muito magro, certo? Mostrando uma característica de caquexia. Principalmente os animais de produção, a gente deve observar que esse animal não é um animal que a gente gostaria de manter numa criação. Quando é para corte, um abatedouro não vai aceitar esse tipo de animal, né? Esse tipo de score corporal, um animal chegando num abatedouro, né? Animais voltados para a carne, produção de carne. Animais voltados para leite, né? Vai ter com certeza um déficit, uma diminuição ou uma eliminação de sua produção de leite, certo? Então, nem na caprinocultura de corte ou de leite, na caprinocultura principalmente, né? Vai ter um prognóstico, né, favorável ao animal assim. Aqui está um score corporal, que é muito mais aceitável, né, dentro do que a gente quer. O score ele é avaliado de 1 a 5, né, onde 1 é o animal com caquexia. Aqui está um animal ideal, que é um animal de score corporal 3, 2, 3 é o ideal. E, né, quando a gente vê um animal que está com score corporal muito acima do que se quer, que é esse que está de perfil aqui, que é um score corporal 5, ele está com muito peso. Então, um animal muito peso, com muita gordura, também não é desejável, certo? O desejável é um animal que esteja entre o score 3, né? E algumas características, categorias 4. A gente vai apresentar aqui uma tabela de scores corporais ótimos para determinados tipos de animais. O animal que está para reprodução, um score corporal de 3 a 4 é o ideal. Um animal que está início, meados da gestação, um score de 2, 2,5, até um 4, mas não gostando muito de chegar num 4, né? É aceitável um 4, mas o ideal é que esteja ali num 3, certo? Um animal, né, uma fêmea que vai estar perto de uma aparição, parto simples, um score de 3, 3,5, um parto gemelar, um score de 3,5 a 4, é o que se deseja. Um animal que está num desmame, né, aí é nessa categoria que pode se aceitar um 5 ou mais, certo? Mas é um animal que está em desmame, que ele vai sofrer um pouco naquele desmame e vai perder, com certeza, depois um pouco desse peso. Por isso que um animal no desmame pode se chegar a 5 ou mais, porque com certeza ele vai perder um pouco desse peso, certo? Então, a gente tem algumas enfermidades da caprina ovinocultura que são importantes demais para a gente estar aqui, né, mostrando um pouco dela, que é a linfadenite caseosa, também conhecida como mal do caroço, ectima contagioso, que é a conhecida também como boqueira, a artrite encefalite caprina, que é a CAI, temos também a pododermatite, também conhecida como podridão do casco, tem a ceratoconjuntivite,
o tétano, o botulismo, miíase, também conhecido como bicheira, piolhos e a mastite, ou também dita como mamite. Aqui os linfonodos, os caroços internos, aqueles que a gente não dá para ver, só percebe quando o animal é abatido, certo? E a gente observa esses caroços lá dentro. Aqui a gente olha nessa primeira imagem de cima, o pus, né? O material caseoso de um dos outros. Aqui o profissional está com a luva mostrando o outro. Esse outro já está numa consistência mais caseosa, né? Mais endurecido, como a gente chama. Então, isso é um importante fator de condenação de carcaças em matadouros, com altos prejuízos para o produtor, certo? Porque o produtor tem um custo de produção do animal, né? Tem um custo de produção para levar o animal, né? Que a gente chama de custo de comercialização até o abatedouro, e chega lá, o animal está no estágio desse, e possivelmente vai ser condenado. Então, a gente tem que entender a gravidade da linfadenite caseosa para que a gente possa saber que a gente tem esse prejuízo, que é muito grande, tem esse custo de criar o animal, certo? A alimentação é o maior custo dentro da criação, e a gente pode estar perdendo o animal completamente por conta disso. Levando que um animal que está com a linfadenite caseosa, com vários abscessos internos e externos também, ele vai levar um animal ter uma caquexia, porque ele está tendo ali uma contaminação sistêmica. Então, vai abalar o sistema imune do animal, e o animal vai começar a perder peso. Então, já daí começa a ter o prejuízo com a linfadenite caseosa, porque o animal já começa a perder peso, ou não ganhar mais peso, que também é um prejuízo, certo? Vai ter o custo de produção para levar esse animal, e chega lá, vai ser abatido com condenação parcial, ou condenação total, a depender da extensão do dano que a linfadenite caseosa causou naquele animal. E a doença, ela pode ser transmitida para o homem. Por isso que quem lida com esses animais, principalmente quando o abscesso se rompe, tem que aumentar os cuidados com a higiene pessoal. Tem que usar luva. Os produtores, quando forem fazer o manejo de um animal com linfadenite, tem que estar usando luva, porque é transmissível, certo? Então, tá aí a importância de se eliminar essa doença da nossa criação. Eu vou estar agora ensinando para vocês como se deve fazer o tratamento dos animais com linfadenite. A gente mostrou primeiro o que é que a gente observa, onde a gente deve observar esses caroços, são nesses locais. Uma questão importante, a gente não deve estar realizando vacinação nesses locais que a gente indicou, né? Esses locais da cabeça, pescoço, flanco, certo? Por que isso? Porque quando você faz uma vacinação incorreta, ela pode criar algum tipo de nódulo, certo? E aí pode se criar um caroço. E aí, se está nesse local onde tem um possível linfonodo auricular, escapular, mandibular, a gente vai ficar na dúvida, né? O profissional vai ficar na dúvida se, ou quem for comprar o seu animal vai ficar na dúvida se é um abscesso causado por uma vacina ou se é um abscesso causado por uma linfadenite caseosa. Então, deve-se evitar esses locais de vacinação por conta disso, né? Pela depreciação que o animal vai ter por conta disso. Então, aqui a gente vai estar ensinando a vocês como se deve fazer o tratamento da linfadenite caseosa, do mal do caroço. Entendeu? O caroço ele deve ser tratado quando os pelos começarem a cair, antes que ele se rompa, evitando o quê? Com isso, a contaminação do solo, da água, dos alimentos, das instalações, né? Certo? O animal passar na cerca e molhar tudo. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar que ele já está todo liso. Então, nesse do Uber, ainda não está totalmente liso, ainda tem pelo em cima dele, certo? Mas nesse outro aqui, a gente vê que a extensão
esticou tanto a pele, caiu totalmente ali só tem pus dentro, não tem como irrigar, os pelos não vão ficar no local, então esses pelos vão cair. Isso aqui, a gente não pode nem esperar chegar nesse estágio, porque quando chegar nesse estágio, pode romper a qualquer momento, certo? O desejável é que não chegue naquele estágio. O material que vai ser utilizado para fazer o tratamento do mal do caroço é algodão, gás, lâmina de barbear ou bisturi, né? Algodão, gás, lâmina de barbear ou bisturi, solução de iodo a 10%, repelente, saco plástico e luva, certo? Então, a gente vai utilizar esse material aí para realizar o tratamento. Então, primeiro, utilizar as luvas, né? Vestir as luvas. Segundo, fazer, raspar, realmente tirar todos os pelos daquele local do caroço, certo? Por isso que eu falei que não se deve esperar chegar a todos os pelos cair, porque ali já está um risco muito grande do caroço se romper e a gente não vê. Então, vai romper com pelo? Sim, vai romper com pelo, raspa o local, né, para facilitar o tratamento, né? Então, pega-se uma lâmina de bisturi, também utiliza-se muito a campo uma gilete nova, porque ela não está cega. O couro do animal, né, a pele do animal é muito grossa, então tem que ser uma lâmina afiada, certo? Para não estar, né, maltratando até o animal, a questão do bem-estar animal. Então, a gente vai romper da forma que vocês estão vendo aí, sendo rompido nessa direção do bisturi, né? Nessa direção, não de cima para baixo. Por que não de cima para baixo? Porque se você rompe isso de cima para baixo, vai ficar pingando ao solo esse material, que pode se formar algum material depois. Então, pode ficar pingando ali sangue, tudo está contaminando o ambiente. Então, faz dessa forma, né? Lateralmente, corta-se, vai ter um pouco de dificuldade na hora de estar cortando, mas vai conseguir, porque a pele do animal é um pouco grossa. Aí vocês vão ver isso aí, né? Esse material, esse pus saindo. Não vai ser aquele pus líquido, não, vai ser esse pus aí pastoso, caseoso, que a gente chama também, certo? Vai espremer, depois de ter rompido, né, de ter cortado, você vai espremer totalmente, né, quando a gente vê aqui nessa outra imagem, já colocando um saco plástico, vai espremer totalmente para tirar todo aquele material ali de dentro, aquele pus ali de dentro, né, esse material que eu uso totalmente ali de dentro. Como a gente vê aqui nessa sequência de imagem, não tem mais nenhum material ali dentro. A gente observa que raspou todos os pelos em volta, né? Tirou todo o material e vai fazer o uso do iodo a 10%, certo? Com o algodão. Vai embebecer todo ao redor e dentro também. Vai aplicar iodo, bastante iodo dentro ali. A gente pode utilizar o iodo natural, que a gente faz também, certo? E depois, na sequência, a gente vai usar o repelente para não estar pousando ali moscas, piorando a infecção e levando também a contaminação para outros, certo? E como é que a gente pode estar fazendo para controlar a doença? Não comprar animais muito magros, com caroços e cicatrizes, realizar periodicamente a inspeção do rebanho, identificar, isolar e tratar os animais com linfadenite, para estar evitando aquela questão de propagação por alguns animais que não nem apresentem externamente, descartar os animais com a doença sempre que possível, né? Trate as feridas da pele imediatamente, evitando assim que uma porta de entrada para as bactérias. Lembra que eu falei lá que a questão de ferimentos vai levar à entrada dessa bactéria? Tratar os animais com sarna e piolhos, porque eles causam lesões na pele, e tem que queimar todo esse material descartável, esse material que a gente tirou do abscesso, certo?
Então, é isso. A linfadenite caseosa, ela deve ser controlada dentro do nosso rebanho e a ser eliminada. A gente não pode ter. Então, o animal apresentou o caroço, isola ele, certo? Não pode deixar o animal ali com o caroço no meio da criação, dos demais da criação. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.